Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. A nossa conversadora de hoje é licenciada em Sociologia e mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo ISCTE. É especialista em fundraising, em criação de fundos, e em consultoria de comunicação e imagem na área da conservação da natureza. Entre 2005 e 2007 foi consultora de comunicação do programa comunitário Equal, num projeto de excelência e solidariedade. Hoje em dia é a diretora executiva da Associação Natureza Portugal, em associação com a WWF, World Wide Fund for Nature, ou Fundo Mundial para a Natureza. Há cerca de 2 semanas foi a principal promotora do Manifesto por uma Recuperação Justa e Sustentável, assinado por muitas entidades e pessoas de destaque e que a Ecomud, humildemente, assim que tomou conhecimento, também subscreveu. Para falarmos disso e do futuro da nossa relação com o planeta em geral, bom dia, Ângela Morgado. Olá, bom dia, António, e a todos. Tudo bem desse lado? Tudo bem deste lado. A primeira pergunta que faço sempre, não disse nada mal, não? Nada, disse tudo bem, tudo certo. Antes de mais, não começo normalmente assim, mas quero dar os parabéns pela iniciativa do manifesto, mas já lá chegamos. Obrigada, certo. Vamos fazendo as perguntas habituais, que no fundo, todas elas, as respostas a todas elas estão um bocadinho também no manifesto. Como é que tens estado a viver esta fase? Portanto, temos estado a viver mais em casa, como todos vocês, como o António de certeza, com alguns constrangimentos de estar em casa, como ter filhos com aulas, ter que fazer todas as refeições, mas também com alguma redução do stress diário, não é? E da ansiedade, ou seja, julgo que tem coisas positivas e outras negativas, mas tenho estado a viver encarando como uma fase e que vai passar, com certeza. Se calhar vai demorar um bocadinho mais do que gostaríamos, não é? É assim, nós não está nas nossas mãos, não é? Aquilo que nós não podemos controlar, devemos encarar de uma forma positiva e fazermos o nosso melhor e deixar-nos andar para ver como é que as coisas correm, não é? Sim, mas já há para aí muito que anda a fazer pressão para antes morrer livre do que... O que é que acha, o que é que acha disso? Portanto, eu acho que todas as pessoas sentem limitações por estarem confinadas, não é? No entanto, penso que não podemos ter essa atitude tão despreocupada. Julgo que devemos ter aqui um misto, também não devemos ser fundamentalistas e estar demasiado preocupados. Penso que temos que ter aqui um misto entre ambas as partes, ou seja, ter uma atitude consciente, responsável, fazendo aquilo que nos indicam a Direção-Geral de Saúde e as entidades em quem confiamos nos indicam, mas, dando por outro lado, não estando com medo de tudo, não é? Acho que o medo é um grande obstáculo para tudo. Se bem que em algumas coisas tem sido algo útil, não é? O medo de contaminação, se calhar, também foi o principal motor para as pessoas respeitarem as regras tão voluntária e generalizadamente, não é? Sim, eu penso que é um misto de medo, mas também do nosso dever como cidadãos. Julgo que os portugueses, em geral, aparecem como pessoas que sabem ouvir das entidades e sabem confiar nas entidades e sabem fazer as coisas não só pelo medo. Acho que é esta a atitude que eu acho que devíamos ter em tudo, não é? Que é um comportamento responsável. Trogloditas haverá sempre, mas não acha Claro. como eu tenho esta sensação que isto, talvez para as pessoas estarem mais atentas e estarem a ir procurar melhores fontes de informação e por aí fora, também aumentou um bocadinho o nível de cidadania. É isso que eu acho que a cidadania mede-se por uma intervenção consciente, mede-se por um comportamento responsável, e isso é que é ser cidadão, não é? É ter um pouco uma visão individual, mas também do coletivo. E acho que, pelo menos eu penso que isso é a atitude mais responsável, é cuidarmos de nós, mas também cuidarmos das outras pessoas e termos noção de que isto está tudo ligado. É que somos peças pequeninas numa engrenagem muito grande, não é? Exatamente, é muito grande. Vamos então agora deixar o passado e o presente, vamos pôr os olhos no futuro. Em geral, e agora é mesmo em geral, e não estamos a falar de desejos, estamos se calhar a falar, a minha pergunta é mais na fatalidade, digamos.
Quais é que acha que serão as principais alterações no mundo pós-Covid? O que é que acha que vai realmente mudar? Portanto, o que eu acho que nós vamos assistir, com certeza, a uma crise económica que segue esta crise de saúde. Penso que todos nós percebemos isso, porque há muitos setores que não estão a funcionar como antes e, principalmente, alguns setores-chave para a nossa economia. Mas aquilo que eu penso é que isso pode ser uma oportunidade de podermos relançar a economia de uma forma diferente, mais justa para todos e mais sustentável. Ou seja, este modelo de sociedade que nós temos até aqui, em que não privilegiamos os recursos naturais, nem o facto de eles serem limitados, tem criado muitas desigualdades. O emprego não é o que sonhamos, as sociedades não são justas, nem ao nível económico, nem social, e portanto eu acho que aqui aquilo que deve orientar as pessoas e os governantes e as instituições e as organizações é que nós devemos experimentar um modelo diferente daquele que temos vindo a ter até aqui. E esse modelo é que o dinheiro que vai ser injetado na recuperação económica, no fundo, seja para setores sustentáveis, seja para criar mais igualdade, mais respeito pela natureza, sem diminuir a nossa qualidade de vida, porque há muitas pessoas que julgam que o respeito pela natureza é viver como ermitas, sem condições nenhumas e sem tecnologia e sem comida, não é nada disso. O respeito pela natureza é um equilíbrio, é um pouco aquilo que eu estava a falar sobre como é que nós devemos nos comportar em situações de crise, não é? Ou seja, devemos ser pessoas responsáveis, consumidores responsáveis. E eu acho que a chave é essa, nós vamos viver um período de crise, mas pode ser um período de oportunidades em que nós temos que dizer a quem governa este país que não é uma economia igual que queremos uma economia que se destaque por privilegiar as pessoas, privilegiar a saúde e a qualidade de vida das pessoas e menos suscetível de nos acontecer outras pandemias como esta, porque, quer dizer, a WWF Internacional acabou de lançar um relatório há pouco tempo, onde mostra que há muitas relações entre a perda de biodiversidade e a degradação da natureza com o surgimento destas pandemias. Lançou um apelo global, principalmente aos países como China, a Coreia, Vietnã, que comercializam vida selvagem ilegalmente, dizem que foi de onde surgiu toda esta pandemia, portanto foi nos mercados em que se comercializam animais que são selvagens, que não têm condições para estar ao pé das pessoas. E, portanto, quando essa promiscuidade toda ocorre, quando não respeitamos a natureza, quando não respeitamos a vida animal e quando misturamos tudo, pois surgem estas pandemias e estas doenças que as pessoas, o nosso sistema imunitário não está preparado. É mais ou menos mal a comparar, como as pessoas não têm noção que os europeus no continente americano mataram mais indígenas por doenças para as quais eles não estavam preparados do que propriamente por matá-los, propriamente por genocídio. Também aconteceu, mas foi boa parte do trabalho foi logo feito pelas doenças que nós levámos daqui para lá e que eles não estavam minimamente. E claro, acontece ao contrário, isto se calhar é a vingança do mundo animal. Nós não, pelo menos eu e a organização onde trabalho, não temos também essa visão de que agora estamos a mostrar às pessoas todas como é que eles foram maus e como é que a humanidade... Eu acho que as pessoas já sabiam isso. Ou seja, antes do tema pandemia, aquilo que era mediático era o tema natureza, alterações climáticas, precisamos de viver num mundo diferente. E as pessoas já sabem isso e já experienciaram o que é perder natureza, quais são os impactos na vida das pessoas e na saúde e no nosso modo de vida que nós estamos habituados. Por isso, mais uma vez, há uma oportunidade para se investir naquilo, em setores e numa economia verde, no fundo, que era o Pacto Ecológico Europeu, ou seja, o que nós estamos a dizer é aquilo que esta Comissão Europeia aprovou,
não é? É para cumprir, não é agora porque temos uma crise de saúde seguida de uma crise económica que vamos esquecer tudo, um caminho que já foi percorrido e que vamos voltar a fazer os mesmos erros à espera de resultados diferentes. Portanto, aquilo que nós queremos é cumpra-se o Pacto Ecológico Europeu, que é um pacto sólido, é um pacto credível, que não retira qualidade de vida aos europeus e às pessoas em geral. Nem é assim tão ambicioso, para não? É ambicioso no sentido em que tem a ver com uma nova forma de olhar para a economia e de olhar para a natureza, de olhar para as pessoas. Mas é perfeitamente execuível, porque senão não tinha sido ratificado pelos países e proposto pela Comissão Europeia. Portanto, não vamos esquecer o caminho que já foi percorrido, vamos fazer aquilo que temos para fazer, que é transformar a nossa economia, uma transição sustentável e justa, numa economia mais verde, mais sustentável. Mas, Ângela, não teme que com os mesmos poderes instituídos e com os mesmos políticos, e não estou a falar em Portugal, estou a falar a nível global, que se volta mais do mesmo? Claro que nós tememos isso, aliás, daí a nossa iniciativa temos lançado este pacto, porque nós estamos a ver conversações entre ministros, seja em Portugal, seja fora, com setores económicos e ainda não vimos o ambiente ser a questão principal, não é? A questão da natureza e do ambiente e de parar a degradação da natureza, é só economia, é óbvio que a economia tem que dar uma resposta rápida, como as questões do layout, as ajudas a pequenas e médias empresas, ajudas aos cidadãos de imediato, mas isso é uma situação que é rápida. A economia a médio e longo prazo tem que ser uma economia mais sustentável. É óbvio que temos medo, por isso, medo que as pessoas esqueçam, lá está, de novo, do caminho que já foi percorrido, por isso termos lançado este manifesto em Portugal, por isso outros escritórios da WWF, mais 10 a nível europeu, terem feito o mesmo exercício e por isso estarmos a responder como uma resposta da sociedade civil. Porquê? Porque muitas pessoas ainda pensam que os ambientalistas, lá estão, são fundamentalistas, querem retirar qualidade de vida, não. Esta questão não é só vista como principal pelo setor da natureza, da conservação da natureza. É vista por muitos economistas de renome como a resposta correta, muitas personalidades ligadas a associações de desenvolvimento local, associações sociais, empresas, ou seja, é uma resposta de toda a sociedade, não é só os ambientalistas que querem uma recuperação económica justa, verde, sustentável. Toda a sociedade, em vários setores, pretende isso, porque toda a sociedade já se apercebeu que essa é a única resposta possível, porque uma crise ecológica global é muito pior que uma crise económica, quer dizer, se nós não temos recursos, aí é que não há nada, não é? Não há economia, não há vida, não há nada, enquanto que o que nós estamos a dizer é temos que continuar a usufruir de recursos de uma maneira responsável, temos que ser consumidores mais responsáveis e temos que garantir o bem-estar das pessoas e a saúde das pessoas. Eu acho que, e por isso é que eu quero-vos dar os parabéns pelo manifesto e estou de mangas arregaçadas para ajudar no que for preciso. Obrigada. Só escrever não chega. Também, se me permite, é uma primeira peça de um documento, fundo, é uma peça muito geral, mas que tem todas estas diretrizes e que mostra ao governo português que não é só a parte da conservação da natureza, ou seja, os de sempre que querem uma recuperação verde. Somos muitas associações e muitas pessoas de todos os setores de Portugal que querem dizer ao governo expressamente que não queremos mais a economia que estava até aqui. Portanto, isso foi o papel do manifesto, congregar vários agentes sociais como uma resposta conjunta para esta recuperação económica. O que é que queremos para o nosso país? Agora, o que nós estamos a fazer é um documento com muito mais detalhe, que vamos apresentar, portanto, aos principais ministros que têm a ver com toda esta dinâmica da recuperação pós-Covid, da recuperação económica, e esse sim tem propostas muito concretas, porque sabemos que também não é só
Ou seja, aquilo que o Fundo Mundial para a Natureza, a ANP, WWF em Portugal fazem é, nós não somos aquele tipo de associações que só refere que está errado. Nós nós apresentamos soluções, nós trabalhamos para soluções de base científica, mas que permitem ser aplicadas e serem execuíveis. E é esse documento que nós estamos a preparar e que nós vamos mostrar como é que se faz. Deixe-me dar um contributo que eu ia jurar que não está no que vocês estão a fazer, que é uma especialidade nossa, é uma coisa que nós estávamos a tratar, inclusive, com o Secretário de Estado da Mobilidade antes de vir a pandemia, e que agora, portanto, está em águas de bacalhau, que é a reutilização de veículos, a conversão de veículos a combustão para elétricos. Não é deitar fora e comprar novo, é reutilizar o que temos. Em vez de estarmos a mandar para abate veículos a combustão para comprarmos elétricos novos, temos muitos milhões de veículos a circular a combustão, que a solução mais sustentável é convertê-los para elétricos. E em termos de frotas, por exemplo, comerciais, é convertê-los para híbridos, que ainda por cima ainda não há muitas soluções no mercado. Terei muito gosto, isto, como lhe digo, é um trabalho de fundo, é como o de Portugal, é uma das nossas causas principais, e pode ser é certo. Vou anotar porque o documento tem várias áreas, não é? Desde a mobilidade, desde a energia, desde a questão da água, da agricultura, que é um ponto fundamental. Portanto, nós vamos rever a política agrícola comum e sabemos que é preciso pôr comida na mesa das pessoas. Novamente, os ambientalistas não estão contra isso. As pessoas que trabalham em conservação da natureza querem bem-estar, querem qualidade. Agora, claro, nós temos claramente que explicar às pessoas que a forma como está organizada a sua dieta deixou de ser sustentável, porque o nosso planeta não pode fornecer os recursos que nós precisamos para continuar a fazer o que fazíamos. Por isso, a resposta é: vamos ser responsáveis e vamos ter aqui uma orientação mais equilibrada, é só isso. E há alterações que não são tão difíceis como nós pensamos ou como nos querem fazer crer. Eu costumo dar o meu exemplo porque eu costumo dizer, para um ecologista eu sou um troglodita, um dinossauro, mas para um amante dos desportos motorizados, por exemplo, com o tubo de escape enfiado no nariz, eu sou um perigoso radical ambientalista. Eu acho que tenho a vantagem ou seja, enquanto que eles dois não conseguem falar um com o outro, eu estou suficientemente longe e perto dos dois, levo tareia dos dois lados, obviamente, mas consigo estabelecer pontos e comunicar. E eu costumo dar o meu exemplo, por exemplo, segundo o questionário da WWF, exatamente, eu sou 83% sustentável e, no entanto, como carne, só reduzi com muita facilidade para metade, não custa nada. Até porque felizmente gosto muito de peixe, gosto muito de vegetais, gosto muito de outras coisas, só que nós fomos, não diria incentivados, mas pronto, mas fomos cultivados para, o carne é o normal, a carne deixou de ser o meu normal, como muitas vezes, na mesma, mas reduzi bastante. É isso mesmo, ou seja, não há que ter atitudes fundamentalistas em relação a nada, ou seja, ninguém vai vender o carro para andar só a pé. Exatamente. Ninguém vai deixar de comer carne ou peixe para nunca comer mais. Quer dizer, há pessoas, quem quer fazer essa opção, que faça. Os outros, o que têm é que ter uma opção responsável e equilibrada. Eu quero continuar a ter carro, mas se calhar para o meu trabalho eu posso usar outro meio de transporte e depois saio com o carro menos. Eu quero continuar a comer carne, mas em vez de comer 7 dias por semana, como 2 dias. Eu quero continuar, e é impossível, é assim, não se pode eliminar todos os comportamentos irresponsáveis. Portanto, nós sabemos que há aqui um misto de responsabilidade e se calhar de alguma não responsabilidade, mas é assim, se nós fizermos uma parte e se todos fizermos um pouco, julgo que temos aqui um consumo, uma procura de produtos mais sustentáveis que obriga a produção a também a ser mais sustentável. Sim, por exemplo, como eu estava a dizer, não deixei de ir ao supermercado, mas voltei a ter a preocupação de comprar no pequeno comércio aqui à minha volta, que eu sei que vende produtores próximos também, não é alfaces que vêm da China ou da Austrália ou do outro lado do mundo e que tem uma pegada gigantesca de carbono para cá chegar. Passei
isso já tinha passado há muito tempo. Eu estou a dizer passei, muitas destas coisas já foram há bastante tempo. Mas, por exemplo, eu conheço gente que consome mais água para lavar os dentes do que eu para tomar duche. Porque tem que ser com água quente e, portanto, há litros de água a ir ali para o cano. E depois mantém, enquanto estão a lavar os dentes, continua a água a correr. Há uma série de alterações que são coisas bastante mais simples do que muitas pessoas pensam ou receiam. E depois há uma frase que eu também costumo usar nas apresentações, que eu acho que faz aqui muito, sobretudo para os grandes decisores empresariais e por aí fora, que é o curto prazo não é bom negócio. Mesmo que uma decisão financeira não sustentável seja melhor financeiramente para hoje e amanhã, vai deixar de o ser muito rapidamente. E depois queremos ter bons negócios para nós agora, hoje, e quem vier a seguir que fecha a porta, ou negócios que garantam a sustentabilidade e, portanto, a sobrevivência dos nossos filhos e dos nossos netos. Este é o tipo de pensamentos que acho que temos que incutir nas pessoas, sobretudo desmistificando, ou seja, as coisas não são tão difíceis como parecem, há um conjunto de pequenas medidas, pequenas alterações, e os comportamentos irresponsáveis deixam de o ser, porque o irresponsável está no exagero. Eu costumo dizer também que não há pegada zero. O sustentável não é pegada zero. Quer dizer, há pegada zero se compensarmos, não é? Está bem, eu fiz isto que poluiu, vou fazer aquilo para compensar. Mas nas atitudes na nossa vida não há pegada zero. Estamos a respirar, estamos a emitir CO2. É tão simples como isto. Estamos vestidos, tudo isto teve pegada para ser. Claro que sim. Essa é outra das questões, ou seja, a grande questão aqui é que o paradigma do consumo tem que mudar, ou seja, nós não podemos estrear uma roupa todas as semanas ou comprar uns sapatos ou uma malinha. Para usar uma vez ou duas. Nós temos é que ter, se calhar, gostar de moda, mas ter o cuidado de comprar coisas mais duradouras, menos vezes, reciclar, dar a outras pessoas, retransformar, mas isto em todas as áreas da nossa vida, não é? Convencer também, por exemplo, a produção tecnológica. As coisas têm que ser para voltar a ser reparadas e não para avariarem no dia a seguir a acabar a garantia. Certo. Não é? E coisas assim de género. Ângela, em relação ao manifesto em particular, já temos aqui falado de muitas medidas, há alguma mais que queira destacar? Algo que sirva também de sugestão para as pessoas? Eu acho que o que o manifesto diz às pessoas é: todos nós devemos expressar que queremos não é começar do zero uma economia, mas queremos uma economia diferente daquela que temos hoje. E queremos que essa resposta económica é benéfica para todas as pessoas. Uma economia diferente, sustentável, justa, verde, é benéfica para todas as pessoas, para a questão da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, tudo. Ou seja, se nós investirmos nesta economia diferente, nós vamos ter grandes benefícios em termos de saúde. E agora esta epidemia mostrou claramente que as questões de saúde e destas epidemias podem ser travadas se nós fizermos e respeitarmos a natureza de uma forma diferente. E como é que as pessoas, nós quando vamos pôr o link para o manifesto, para as pessoas o lerem também, acho que é bom. Como é que as pessoas podem ajudar? Como é que, no geral, todos nós podemos de alguma forma ajudar para Sim, ou seja, esse é outro passo também. Nós vamos criar, a partir de hoje, de sexta-feira, julgo eu que já ficou pronto, uma petição para pedir não só aos governantes portugueses, mas a toda a Comissão Europeia, para não deixar o caminho que já foi percorrido, e queremos uma recuperação verde, queremos uma economia sustentável. E as pessoas no nosso site, todos podem assinar, quanto mais assinarem essa petição, melhor, ou seja, o manifesto é, digamos que, um documento mais para setores da sociedade, organizações. As pessoas podem assinar esta petição para depois mostrarmos à Comissão Europeia e aos governos de todos os Estados-membros
que queremos uma recuperação económica diferente, queremos respeitar a natureza e que isso vai nos dar mais qualidade de vida e mais saúde. E portanto é só ir ao nosso site e subscrever a petição. O site é natureza-portugal.org. Vai-me desculpar o meu ceticismo, mas petições há muitas. Certo. E infelizmente, até pelo que eu sei, legalmente, a partir de um certo número, devia ser obrigatório a sua apresentação e o seu debate na Assembleia da República, e temos visto que se consegue arranjar buracos na lei de maneira a que isso nem sequer aconteça. Portanto, mas esta petição é para a Comissão Europeia. Nós sabemos que aquilo que se passa nos Estados-membros, no limite, é decidido primeiro na Comissão Europeia. E estas petições, no fundo, nós já fizemos isto quando foi a consulta pública da Diretiva da Água, quando foi a consulta pública da Diretiva Aves e Habitats, ou seja, é mobilizar um conjunto de pessoas na Europa para poderem dizer aquilo que entendem, no caso que querem a mesma lei, porque protege a natureza, ou neste caso que não queremos a mesma economia e queremos uma economia diferente. Portanto, é uma petição muito mais alargada, em que vão entrar portugueses, como em pessoas de todos os países da União Europeia. Sim, até porque temos que olhar para estas coisas de uma forma global, não é? A verdadeira globalização é esta, não é que nos foi impingida, que é uma desgraça, basicamente. E as pessoas às vezes não estão tão atentas, ou seja, no palco europeu passa-se muito que depois vai ter que se adaptar à realidade nacional. Portanto, esta petição é muito importante nesse sentido, ou seja, nós estamos a dirigir-nos aos líderes europeus para que não deixem o Pacto Ecológico Verde de lado, para que o Pacto Ecológico Europeu, para que não deixem essa recuperação da economia de lado. E isso é muito importante porque a nível europeu decidem-se as bases do que é depois as economias dos Estados-membros, logicamente. Eu tenho a dizer que eu que sou mesmo muito cético, até estou agradavelmente surpreendido com os políticos na generalidade, tirando as exceções do costume, nem adianta dar-lhes publicidade, e estou a falar a nível global, portugueses incluídos, estou agradavelmente surpreendido. A questão é, nós sabemos que em comunicação eles são muito bons, por isso é que são políticos e por isso é que são governantes que lá chegaram, em termos de comunicação são bons. E portanto vou aqui ligar a última pergunta que faço sempre a todos com esta em particular. A pergunta normalmente é o que podemos e devemos fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes. Sendo que aqui é numa ótica de cidadania, de arregaçar mangas, não é só... Pronto, estas nossas conversas podem ser úteis, mas não chegam. As petições e os manifestos podem ser úteis, mas não chegam. O que é que acha que podemos... Neste caso, vou centrar a pergunta especificamente no manifesto. Aliás, no teor do manifesto e nas medidas que estão no manifesto. O que é que devemos e podemos fazer para forçar esta mudança? Portanto, o que nós podemos fazer é, sem dúvida, sermos consumidores responsáveis. O consumo responsável é a chave para a alteração da economia. Há um livro que foi publicado aqui em Portugal, que é um livro que diz 12 pequenos gestos para salvar o planeta, que aborda a nossa vida de todos os dias em várias áreas. Como é que eu posso mudar a nível da mobilidade? Coisas pequenas, a nível do consumo de plástico, a nível do consumo de moda, a nível da minha dieta, ou seja, é um conjunto de pequenos gestos que podem efetivamente fazer a diferença e que só dizem, é um gesto individual, portanto só dizem respeito a cada um de nós. Portanto, um consumidor que se torna um agente responsável já está a fazer muito pelo planeta. Sim, e eu costumo dizer, muitos poucos fazem um muito. Exatamente. E pronto, e sim, obviamente o comportamento individual faz toda a diferença e temos que cada um melhorar por nós. E coletivamente, como é que podemos... Em termos de cidadania, coletivamente, eu acho que os portugueses têm que se expressar, assim como os jovens se expressaram na greve climática, que é um comportamento coletivo de cidadania, que até tem origem numa faixa etária. Por norma, as pessoas achavam que não querem nada sério, ou seja, é isso que todos nós devemos fazer, é expressar inequivocamente o que é que queremos para a nossa sociedade, tal como os jovens o fizeram. Disseram, nós não queremos mais uma sociedade
em que existem tantas alterações climáticas. Nós queremos que os nossos governantes lutem contra isso, queremos ver as medidas do Acordo de Paris. E nós devemos fazer a mesma coisa, ou seja, devemos, como cidadãos responsáveis, por um lado ao nível do nosso comportamento individual, mudar certos comportamentos e comprometermos com comportamentos mais equilibrados. A nível coletivo, devemos expressar as nossas opiniões através de apoio a ONGs, através de apoio a movimentos da sociedade civil, através da assinatura de petições, através de partilhas de comportamentos, de ser um exemplo também para os outros. Eu penso que esta questão do exemplo individual também pode gerar um movimento coletivo, digamos assim, e, portanto, nós temos que mostrar aquilo que queremos, como os jovens o fizeram. Se tivermos que ir para a rua, vamos para a rua. Se tivermos que ser sócios de associações que achamos que defendem os interesses, pois sejamos. Se tivermos que dizer à nossa família, que já é um coletivo mínimo, mas, opá, eu fiz isto, vocês sabem porque é que eu fiz isto, e mostrar, opá, se calhar é verdade, ela até tem um estilo de vida sem muito stress e mais saudável. Ou seja, influenciar e expressar e dizer aquilo que queremos. E basta estarmos calados, não é? Pois, e se calhar sermos um bocadinho chatos, não é? Pois, porque... não é assim, nada se muda, não há nenhuma coisa social que se mude só porque, então vamos mudar. Não, temos que ser chatos nas coisas, temos que esforçar. Só ser chatos vai chegar ou vai ser preciso arregaçarmos as mangas e tomar umas posiçõezinhas de força também? As posições de força são estas questões, não é? Os nossos comportamentos individuais... Darem armas, obviamente. Claro que não, ou seja, o nosso exemplo individual e aquilo que nós conseguimos fazer da alteração do nosso ciclo, já que mini coletivo, já é uma boa guerrilha, digamos assim, nesta questão. Depois, aquilo que nós possamos expressar em termos de opinião pública, devemos fazê-lo. Lá está, há muitas formas, mas devemos fazê-lo. E acho que esse é o melhor conselho, é que se todos juntos, se cada um de nós fizer melhor, as coisas melhoram e ganhamos também tração para obrigar outros, e incluindo os decisores, não é? A mudarem também. Claro que sim. Porque se a maioria estiver deste lado, os governos são feitos pelas maiorias e, portanto, as decisões serão tomadas para as maiorias. Exatamente, ou seja, se nós mostrarmos também ao nível da cidadania, seja por pertencermos a ONGs, seja porque assinamos petições, seja porque vamos para a rua manifestar-nos por isto ou por aquilo, seja porque somos uma voz da mudança, nós vamos ser ouvidos, no fundo. E quando nos virem e quando representarmos um comportamento equilibrado e responsável, as coisas vão ter que mudar. Olha, não se podia acabar com o melhor conselho, é esse mesmo. Eu sublinho só, vão ao site da Natureza Portugal, está lá o manifesto, leiam-no, pratiquem-no, exijam-no e assinem. Muito obrigado, Ângela. Obrigada também, António, foi um prazer, obrigada. Fico disponível e à espera que me diga alguma coisa por causa das conversões dos automóveis, que é algo importante, e tudo o que nós podemos ajudar, humildemente, cá estamos. Obrigada. Adeus, bom dia a todos e obrigada. Veja-nos nas páginas de Facebook do E-Conversas, da Ecomundo Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com, e no Instagram do E-Conversas, sempre de segunda à quinta, às 11 da manhã. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre, até já.